Hoje eu queria bater um papo com vocês, né? Papo Dev, programa aqui bem aberto. Não tem um roteiro aqui, só alguns tópicos, coisa bem leve, mas para a gente entender, né? Coisas que acontecem no dia a dia. Eu não sou nenhum psicólogo, mas o que eu vou dizer aqui é baseado na minha vida, né? Na minha experiência como profissional da área. E eu queria compartilhar um pouco com vocês, né, sobre essa experiência que às vezes a gente só precisa de uma opinião de um terceiro aí para poder tomar uma certa decisão na vida, ou simplesmente apenas para se sentir melhor. Então é algo que eu queria trazer aqui para vocês, essa conversa, que vai ser uma conversa um pouco séria, mas também um pouco descontraída, sem seguir nenhum roteiro, de forma bem clara, justa e honesta, de um profissional de desenvolvimento, de programação, para outro, ou para um futuro profissional, ou para um profissional já consolidado no mercado, tá bom? Fala galera, Rafael Pontes aqui, com mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre por que parece que tudo dá certo para os outros e não para você. É um papo mais contraído, coisas que podem acontecer, coisas que parecem, né, que acontecem na nossa vida. E aí eu vou falar um pouco como você pode se comportar, né, nessas situações, o que não fazer, que é muito importante também você ter noção do que não fazer. E a gente finaliza o vídeo também de uma forma descontraída, conversando ali, batendo um papo. E eu quero ler muitos comentários de vocês sobre esse assunto, né? Se vocês já passaram pelas situações que a gente vai abordar aqui, se vocês conhecem alguém que já passou por essa situação, tanto positivo como negativamente, então fiquem à vontade aí para deixar nos comentários. Estou muito ansioso para ler os comentários de vocês. Se você é novo no canal, se inscreve no canal. Se você já é inscrito antigo, deixa o like aí, ajuda o canal a estar repassando esse vídeo para mais e mais pessoas interessadas no tema, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. O que parece esse tipo de situação, né? Porque parece que para todo mundo dá certo, mas para você às vezes não dá certo, né? Todo mundo evolui na vida, todo mundo tem ali uma promoção ou um emprego novo, né? E você continua na mesma, estudando, sem muita oportunidade, ou buscando, enviando currículo para muitas empresas e ao mesmo tempo ninguém lhe dá atenção, né? Então é uma situação que ela é muito comum, tá, no nosso mercado, porque ou você tem muita experiência e é muito procurado no mercado, ou você não tem nenhuma experiência e ninguém nem nota para vocês, né? Então é interessante esse tipo de abordagem. Vale ressaltar também que se você está numa empresa e às vezes você quer buscar uma promoção ali, entrou como júnior, desenvolvedor júnior, e às vezes quer evoluir para pleno, e sei lá, já está há 2 anos na empresa e não consegue a tão sonhada promoção, né, aumento salarial, esse papo também é direcionado para vocês, tá? Então vamos lá. Você se mata de trabalhar na empresa e ao mesmo tempo não é reconhecido, né? Você não é visto, só chega as demandas, só chegam as atividades, só chega as cobranças, às vezes vem os puxões de orelha, né? Por algo que você não fez de forma certa. E aí você olha para o lado, vê um colega que começou com você ou começou ali alguns meses antes de você e acaba que esse cara recebeu uma oportunidade, já evoluiu na carreira, já virou pleno ou está assumindo responsabilidades de um nível superior que você não necessariamente recebe essas responsabilidades, né? Então são coisas assim que você às vezes percebe que tá ficando para trás, né? Na corrida ali por algo que vai agregar na sua vida, na sua carreira, né? Às vezes você é um profissional dedicado, se esforça, é aquele papo que sempre acontece nos animes, né? Que
que o esforço às vezes não supera o talento, né? Às vezes você percebe ali que seu colega é muito talentoso, mas você tem que estudar o dobrado para conseguir acompanhar aquele tipo de raciocínio. Então acho que é bem interessante, eu adoro essas analogias, não sei se vocês já perceberam, aqui é One Piece, então eu sou um otaku de carteirinha, tenho bastante bonecos, Funko, Star Wars, então eu sempre vou fazer analogias que eu aprendo nos animes, né, para a vida real, porque é algo que eu gosto muito de acompanhar, tá? Então, pelo fato de você se matar de trabalhar às vezes, aí você não recebe as devidas oportunidades que surgem na empresa, né, que você trabalha, ou que surgem na vida, né, porque às vezes você trabalha numa corporação, não recebe as oportunidades, essas portas se abrem para pessoas externas, né, pessoas que não trabalham ali, ou se abrem para pessoas de outros setores, ou até colegas ali ao redor da sua vida, da sua rotina, né, e para você, às vezes você nunca é apontado como o preferido para aquela oportunidade, ou às vezes você simplesmente perguntam para você a sua opinião, o que acha de A, B ou C, mas você nunca entra em pauta, né, para esse tipo de oportunidade. Então é algo ali então é algo ali que acaba não lhe favorecendo, né, a situação. Então o que eu sugiro, né, nesse tipo de situações, que para vocês não se estressarem, para vocês continuarem no lugar de vocês, de uma forma mais, trabalhar do jeito direitinho que vocês trabalham. Então é algo ali que não tem o que fazer. Primeiramente vocês precisam melhorar o comportamento, não no sentido de andar na linha, não no sentido de ser anarquista, mas o comportamento no sentido de saber se vender, tá? Então eu vou falar um pouco mais sobre isso num tópico mais à frente, tá? E aí você percebe que a sua vida continua aquela mesma mediocridade, né? Aquela vida de sempre. Às vezes você é um pai de família que se mata de trabalhar no horário comercial, quando chega em casa tem que cuidar da família, cuidar dos filhos, e aí o tempo que sobra você vai lá e tenta estudar para melhorar de profissão, né, para melhorar o seu conhecimento, porque todo mundo sabe que profissionais de tecnologia têm sempre que estarem se atualizando, porque senão vão ficar para trás. É uma corrida desenfreada que vocês têm sempre que conhecer as tendências, conhecer as tecnologias, conhecer as atualizações. Então, a cada, 6 meses, uma linguagem recebe um big update ali, que você vai ter que estar se antenando dessas novidades, e acaba que o tempo que você gasta no trabalho, na família e na sua vida social, né, que são ali os seus hobbies, né, os seus lazeres, acaba que fica muito corrido, muito apertado, e aí você tem que dividir muito bem esse tipo de coisa, né? E aí às vezes você cogita procurar outro emprego que lhe valorize, né? Só que aí vocês têm medo de começar do zero novamente, às vezes você já está ali há um bom tempo naquela empresa, as pessoas já lhe conhecem, já sabem como você é, e aí é um dos fatos ali de você não tomar essa decisão de trocar de empresa, justamente pelo fato das pessoas já conhecer, você gostar das pessoas com quem você trabalha, ou às vezes você tem medo do que a outra empresa vai trazer para vocês, no sentido de demandas, né? Talvez você não consiga dar conta, mas esse tipo de coisas é importante vocês terem em mente, tá? Vocês nunca descartem as opções. Você tem a opção de ou continuar na empresa que você está, na mediocridade, né? Com a opção de se vender muito bem, de participar das decisões, de buscar ser ouvido dentro da empresa, ou você procura trocar de emprego, né? Procurar uma nova empresa na qual o objetivo ali de evoluir de carreira, ou às vezes já evoluir nessa transição, por exemplo, você dá um salto ali de júnior para pleno, de uma empresa para outra. Isso é muito comum assim no dia a dia. Eu fiz, por sinal, esse tipo de transição. Eu saí de uma vaga ali que eu era, digamos assim, um sênior, e fui para especialista.
Então foi um salto assim, bem importante para minha carreira. Então é bem legal ali, tá? Esse tipo de decisão. Então, isso que eu falei agora para vocês é mais o que parece, né? A opinião de vocês, às vezes vocês estão ali no dia a dia e observam essas coisas, tá? Se vocês observam outras coisas, deixem nos comentários que eu gostaria muito de responder vocês também. Aí os seus colegas são sempre os escolhidos, né? São sempre as melhores opções. O que eu posso recomendar para vocês é que vocês observem o dia a dia desses colegas, tá? Conversem, interagem. Ah, mas é remoto, eu não consigo conversar com meus amigos. Chama ele para trocar uma ideia, conversa sobre assuntos pessoais, às vezes é legal, viagens, desenhos, filmes, séries, essas coisas que vocês têm em comum, e aí vocês vão estar interagindo entre si. Isso vai abrir uma porta muito importante, que é a porta da confiança. Esse tipo de porta, ela é muito difícil de você conquistar, porque as pessoas, às vezes, elas tendem a ter um pé atrás com relação a outras pessoas. Ah, essa pessoa, ela quer me vencer, ou ela quer me prejudicar. Então, tomem muito cuidado com a forma que vocês abordam, sejam naturais. Então, busquem pessoas que se destacam para vocês andarem lado a lado dessas pessoas. Essas pessoas vão estar, com certeza, puxando vocês para cima na carreira. Então, busquem sempre esse tipo de pessoas. Outro ponto interessante é veja como essas pessoas se comportam no dia a dia delas, né? Elas vão tomar ações, ou então vão interagir em reuniões importantes com decisões de feedback, vão fazer perguntas chaves, né? Aquelas perguntas que a pessoa fala assim, boa pergunta. Então são esses tipos de coisas que são muito importantes no dia a dia, porque os superiores de vocês, ou as pessoas que estão ali no dia a dia de vocês, vão se lembrar e vai falar assim, ó, fulano de tal ele é muito esforçado, ou fulano de tal é referência em determinado assunto. Então, sempre busquem interagir nas reuniões de grupo ali, buscando sempre fazer perguntas e sugerindo melhorias, tá? Óbvio que as sugestões são sempre em momentos onde as pessoas dão espaço para esse tipo de sugestão. Caso não seja necessário, chame a pessoa que apresentou aquela reunião no particular, e aí você fala assim, ó, gostei muito da sua reunião, eu tenho essas sugestões aqui que eu acho que seria legal a gente abordar, o que você acha, pede um feedback sempre é maravilhoso, então, e aí você não vai pedir feedback diretamente do que, fulano, o que tu acha de mim? Não, de forma alguma a gente faz esse tipo de coisa, né? Geralmente a gente pede feedback quando a gente ou entrega alguma demanda, ou está numa reunião ali sobre um determinado assunto, e aí você tem uma opinião daquele determinado assunto, vale a pena você expor essa sua opinião e pedir um feedback depois. Então é muito legal esse tipo de coisa, vale a pena vocês investirem muito nisso. Então, caso você, eu nunca tenho opinião numa reunião, eu escuto, mas eu não domino o assunto, então eu estou ali para me aprender. Então perguntem, tirem dúvidas, fiquem à vontade. Acho que uma reunião é uma troca ali de conversas. Vale a pena você gastar ali uns 5 minutinhos perguntando e tirando suas dúvidas, que as pessoas também vão se lembrar, tá? E sempre busquem criar essa cultura na mente de vocês, que futuramente vocês vão ter essas dúvidas sanadas, e aí você vai criar autoridade nesse determinado assunto, ou vai ter ali a sua opinião formada. Então sempre procurem ter a sua crítica, né? A crítica não é no sentido negativo, é no sentido neutro. Você tem uma crítica, você tem uma opinião sobre determinado assunto, e essa crítica é a sua forma de ver aquele assunto, tá? E aí, como se comportar, né? Eu já dei aqui alguns spoilers, mas a princípio você precisa estar preparado para aquela oportunidade na qual você se interessa, tá? A gente tem umas aspas bem aqui, porque vamos supor que você está preparado, você almeja muito uma sonhada vaga, ou dentro da sua empresa ou fora da corporação, mas você recebe uma oportunidade na qual você não buscava, né? E aí você vai se pensar, aceito ou não aceito?
Assim, eu pesaria muito numa balança. Eu veria ali mais ou menos o que eu queria, né? Se eu gostaria de trabalhar se eu me veria naquela profissão, e aí eu buscaria sempre o ápice daquela profissão. Então, aonde eu chegaria até ali é realmente o que eu queria fazer para minha vida. Aí você pesaria isso, mas deixaria a porta aberta para algo que você realmente quisesse, tá? Então, tem muitos casos que eu já vi na minha vida, não diretamente a mim, graças a Deus, porque eu sempre trabalhei numa profissão na qual eu sempre quis, né? Eu sempre quis engajar na minha profissão, trabalhar com tecnologias, e aí eu já fui de tudo um pouco ali, tenho um pouco de conhecimento, eu sempre uso esse conhecimento para as áreas que eu sempre estou atuando. Já trabalhei com dados, já trabalhei com programação, já trabalhei gerenciando equipe, então essas experiências todas somadas ali vai compondo o conhecimento do Rafael, tá? E aí você também não pode descartar nada do que você já aprendeu, porque tudo serve na profissão. Então, usem e abusem de todos os conhecimentos de vocês, se for o caso, vocês podem direcionar alguns assuntos a uma determinada área, desde que você não esteja atrapalhando a reunião ali, o assunto, de acordo com o que está sendo falado, tá? Outro ponto interessante é não aceitem oportunidades que não brilham os seus olhos, tá? Então, se eu tenho ali um apreço pelo desenvolvimento de software, então eu tenho ali uma qualidade técnica na profissão, e aí você é chamado para gerir uma equipe, então você vai largar toda essa parte de código, toda essa parte técnica, e você vai começar a trabalhar com a gestão de pessoas, a resolução de conflitos, o feedback contínuo, a evolução da carreira dos seus subordinados. Então são assuntos diversos. Então eu estou aqui no técnico, eu estou aqui no pessoal, então é muito isso, aconteceu comigo real, tá? Eu fui do técnico para tech lead, e eu não curti muito a função tech lead naquele momento, onde eu estava mais gerindo pessoas, e acabou que eu piorei muito o meu estado emocional, não era aquilo que eu estava fazendo, e aí, conversando com meus líderes, eu consegui fazer esse movimento de voltar a ser desenvolvedor. Então hoje eu voltei a ser desenvolvedor especialista, acabei não seguindo essa parte mais de gestão de pessoas ali, de humanos, e aí foi algo que hoje os olhos voltaram a brilhar. Então é muito interessante que vocês tenham uma noção para onde vocês querem ir e o que vocês precisam fazer para chegar lá, tá? Então busquem sempre estudar, busquem sempre se especializar nas áreas que vocês querem, e as oportunidades que não brilham o olho, eu recomendo vocês a pensarem, ver se realmente é o que vocês querem, para não ter que ter esse movimento de voltar, como eu fiz, que não é um movimento muito fácil, tá, para a carreira. É possível, mas é um pouco danoso para a saúde emocional, tá? Óbvio que está tudo bem comigo, eu sou uma pessoa bem calma, assim, bem tranquila, mas assim, é muito interessante você saber para onde você quer ir, tá? Você ter a compreensão do que você quer para sua carreira, que é uma compreensão muito valiosa, e isso vai permitir você também criar autoridade nos assuntos, tá? Então você vai acabar meio que naturalmente ser referência em determinados assuntos, que quando surge esse tipo de coisa, vão ser, falar com o Rafael porque ele sabe isso, aquilo, então é muito legal, vale a pena vocês também buscarem muito isso, tá? E aí um outro ponto para essa parte comportamental, né, do como se comportar nessas situações, é a questão de participar de assuntos fora da sua zona de segurança, né? Mesmo que você não domine. É uma coisa interessante porque você vai sempre buscar evoluir o seu pensamento, o seu raciocínio, as suas opiniões. Então, busquem sempre participar de assuntos que vocês não dominam, mesmo de forma indireta. Quais são essas formas? Você vai estar ali perguntando, questionando,
expandindo horizontes. Entenda, um assunto, quando vocês têm um assunto aqui, uma pauta, para vocês pensarem, nunca é só uma linha reta, tá? Nunca é diretamente só isso aqui. O assunto, ele tende a ser isso, e aí esse assunto expande para um outro assunto que é isso, com outro assunto que é isso, e aí você vai juntando as peças, vai virando um grande tabuleiro de quebra-cabeça que nunca vai acabar, sempre vai existir peças. Então busquem sempre aprenderem sobre o determinado assunto, e esse determinado assunto vai remeter para outros assuntos, e mais assuntos, e mais assuntos, e mais lá na frente vocês vão entender que determinadas conversas vão se encaixar com outros assuntos que se encaixaram com esse assunto que você aprendeu. Então é muito legal quando você expande horizontes e consegue entender que essas pecinhas de quebra-cabeça, além de encaixar aqui, também vai encaixar aqui. Então é bem legal. Quando vocês virem isso, é surreal. Vocês vão perceber que, poxa, estou num nível intelectual muito alto, muito bom de participar. Então é algo assim que é surreal. Eu gosto muito de participar nisso. E isso nunca acaba, tá? É um ciclo contínuo onde vocês vão estar sempre buscando assuntos e assuntos e assuntos e sempre tendo peças ali para encaixar. Acho muito válido. Aí vem o que não fazer, que eu acho que também é muito importante vocês terem uma noção de como não se comportar quando você vê ali o coleguinha sendo promovido, ou quando você vê uma vaga em aberto e você não ser uma opção para aquela vaga. Então nunca falem mal das pessoas por trás, tá? Então mesmo que, tô achando que chegam para você e falam assim, tô achando que o cargo de tech lead vai se encaixar muito bem pro fulano de tal. E aí vocês vão lá e falam mal de fulano de tal para aquele cara que está comentando, né? De duas formas. Ou esse cara comenta com o fulano de tal que você falou mal dele, isso é possível. Ou alguém que escutou você falando mal de fulano de tal vai lá e comenta para ele, que é pior ainda. Ou fulano de tal escutou você falando. Ou também ninguém escutou nada e mesmo assim você acabou destilando veneno sobre uma pessoa que às vezes não tem nada a ver, está fazendo ali o trabalho dele do dia a dia, e você foi lá e destilou veneno falando mal. Veneno eu digo porque você está envenenando o ouvido, você está envenenando o nome daquela pessoa no ouvido de outra pessoa. Então isso eu acho não é legal, você meio que está desprezando o trabalho de outra pessoa, meio que para rebaixar ali no seu nível. Então eu não curto muito esse tipo de comportamento, tá? Outra coisa também que para você não fazer é parar no tempo. Então nunca deixem de estudar, nunca deixem de buscar conhecimento, né? Buscar assuntos ali que vão encaixar nas conversas, porque esse tipo de coisa você vai acabar se sentindo obsoleto. Vou falar assim, no meu tempo a gente programava em COBOL e era muito legal, e agora é Java, é Python, é JavaScript, é PHP, tá? Então, meio que você vai sempre se achar que o seu tempo era melhor e você acaba estagnando ali. Então, nunca pare no tempo, tá? Sempre busque evoluir na carreira, sempre busque métodos, sempre busque estudar outra linguagem de programação, estudar outro design pattern, outro arquitetura de sistemas. É muito valioso sempre vocês estarem buscando conteúdos. Use o tempo que der. Só tem meia hora por dia? Estude meia hora por dia. No outro dia vai ter uma hora? Então estude essa uma hora, tá? Nunca parem no tempo. Outra coisa também, nunca deixe de acreditar. É isso aí. Se você não está sendo visto hoje em dia, e aí você passa a se comportar como eu já falei, né? Participando das reuniões, tirando dúvidas, sugerindo e buscando, perguntando opiniões, aí você vai começar a ser visto, você vai começar a se destacar no meio daquela multidão ali, no meio daquele ciclo de pessoas, naquele círculo de pessoas, e aí você deixando de acreditar, você meio que vai passar uma fase, uma imagem negacionista, né? E aí você não acreditando,
a gente já meio que entende que o negacionismo acaba se replicando, né? Então, se a gente planta coisa boa, a gente colhe coisa boa. Se a gente planta negação, a gente colhe negação. Então, nunca deixe de acreditar. Tem muitos exemplos de vidas, já vi muitas pessoas que estavam estagnadas em suas carreiras, optaram por trocar de carreira, que era uma vontade ali no passado dessa pessoa, e acabou que surgiu a oportunidade, abriu para externo, abriu interno, e acabou que ele foi o escolhido. Surgiu muita oportunidade também que as pessoas estavam ali estagnado, e aí a empresa em um certo momento reconheceu aquele tipo de profissional. Surgiu oportunidade também que o cara trocou de empresa e aí começou a ser reconhecido. Então tem várias situações, nunca é A, B ou C. Então cada pessoa tem sua vida, a vida ela é volátil e vocês estão construindo a vida de vocês dia após dia. Eu estou construindo a minha nesse exato momento, gravando esse vídeo aqui para vocês, porque eu estou trocando a minha experiência com vocês, e aí vocês vão comentar, aí nos comentários eu vou ler, vou aprender com os comentários de vocês, com essa troca de experiência vai ser muito legal, tá bom? E aí, eu tinha anotado mudar de carreira, mas eu acabei mudando de ideia, porque mudar de carreira às vezes pode ser um comportamento muito bom, pelo fato de que às vezes eu sou um analista de QA, né, de qualidade, mas o meu sonho é ser programador. E aí você escolhe e agarra uma oportunidade com unhas e dentes, então você acaba trocando de carreiras, você entrou na área de tecnologia e naquele momento só tinha aquela oportunidade, e aí você agarrou para estar na área, mas teve a intenção de trocar ali dentro da área de tecnologia para um segmento que você também gosta muito, né? Que era o seu objetivo de vida. Então, nesse caso, vale a pena. Agora, se você já está no seu momento, né, na sua área que você quer, e você decide mudar para uma outra área simplesmente pelo fato de não ficar estagnado na área que você quer, aí eu acho isso é errado. Isso não pode ser feito, tá? Tente manter na sua área e tente evoluir nessa área, porque no momento que você decide mudar para outra área, você entende que nessa área vão surgir oportunidades para crescer. E aí pode ser que você não consiga voltar mais, a menos que você decida voltar no nível inicial. Entenderam a resposta, a pergunta? Porque assim, eu estou aqui, eu saí daqui para cá. E aí eu decido voltar, é muito difícil voltar no nível superior, sendo que eu estou nesse ambiente, tá? E aí geralmente se você voltar, você vai voltar no nível inicial, e aí vai zerar fase inicial, e aí vai começar tudo de novo, degrau por degrau aqui nesse momento. Então, tomem bastante cuidado, depende muito do seu momento que você deve decidir mudança de carreira, tá? E aí vem o nosso último tópico, né? O futuro só pertence a Deus, isso é óbvio, mas cabe a você acreditar no seu potencial. Então, se você acha que você pode, se você acha que você deve, se você acha que consegue, vai fundo. Estuda, engaja, mantenha a sua rotina, cuida da mente. A mente ela é muito importante, tá? Faça de tudo para que sua mente não adoeça, porque é o seguinte, a mente, ela é a sua casa, ela é o seu ambiente, ela é você. Se você adoece aqui, você não vai conseguir desempenhar o máximo possível. Então, como é que a gente vai cuidar da mente, né? A gente vai evitar se estressar muito. Eu sei que isso é muito complicado, dizer assim, eu vou evitar me estressar, mas existem coisas que a gente faz no dia a dia da nossa vida que melhora muito a nossa mente. Por exemplo, eu estou aqui, eu acabei de chegar na natação, vou até pegar aqui para vocês. Tá fora do roteiro. Comprei esse pé de pato porque eu estou altamente engajado nos meus treinos de natação. Então, o meu dia a dia é trabalho físico, trabalho mental, perdão. O meu dia a dia é trabalho mental o dia todo. Eu passo o dia sentado. Obviamente que eu estou tentando
balancear, me levanto, trabalho 40 minutos, levanto ali uns 15, bebo uma água, como alguma coisa, vou dar uma caminhada para poder melhorar minha circulação, tá? Técnica Pomodoro, para quem nunca ouviu, pesquisem aí, tá? Ela é muito boa para você manter o foco no trabalho, então vai melhorar a sua entrega e ao mesmo tempo você vai conseguir ter um tempo ali de descanso para tomar uma água, que também é muito importante, tá? Para dar uma caminhada, para melhorar a circulação. Então você está cuidando da sua mente e está cuidando do seu corpo. Então eu faço uma atividade física todo dia. Ah, não tenho tempo, tenho família, tenho tudo, só tem 10 minutos? Faz 10 minutos, nem que seja uma caminhada de 10 minutos, mas faz. Porque isso, o corpo saudável, a mente também tende a ficar saudável, tá? E é uma sensação tão boa você estar aqui cansado do trabalho, uma dor de cabeça, cansei de ficar assim. E aí eu vou e caio naquela piscina, vou nadar. Nossa, rejuvenesce o corpo, rejuvenesce a alma, rejuvenesce a vida, a alegria. Então a gente tende a sempre ficar positivo e alto astral. Fora que melhora a circulação, o coração fica forte. Então busquem sempre cuidar da saúde de vocês, tá? Sentir medo é normal, então toda vez que você tem uma oportunidade, às vezes você está ali estável na sua oportunidade atual e você recebe uma nova. E às vezes é um risco esse salto, porque às vezes você tem medo de que aqui pode dar errado lá na frente. Aqui não existe resposta certa ou errada, tá? Vai muito de você, vai muito do que você acredita. Já aconteceu comigo, eu já aconselhei pessoas a pularem. Hoje eu não faço mais isso, porque eu entendo que é muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que ela gosta mais de ter uma vida estável, não sofrer tantas adrenalinas, tá? Eu já sou mais do risco, eu gosto de arriscar, né? Então eu já troquei um emprego estável, onde eu estava 4 anos nesse emprego, para virar programador lá em 2019, e foi a melhor escolha da minha vida, e já aconselhei outras pessoas a fazerem isso, elas fizeram e deram certo, mas eu entendo que nem todo mundo gosta disso, né? Às vezes as pessoas gostam mais de estarem acomodadas, tá? Então, estar acomodado não é ruim, na verdade é uma escolha. Se você quer estar acomodado na sua profissão, não tem problema, tá? Desde que você se sinta bem com esse cômodo, tá? E por último, às vezes é necessário arriscar tudo, como eu até já falei aqui, né? Então, troquei um CLT por um PJ, eu tinha recém-financiado a casa, saí da casa do meu pai para morar com a minha esposa, um financiamento mensal, não ia pagar aluguel, mas ia pagar o financiamento e as contas do dia a dia, e aí decidi pedir demissão desse emprego por um emprego que iria triplicar os meus ganhos, né, na época. E hoje, né, claramente foi a melhor escolha que eu tomei da minha vida, porque era algo que eu queria muito, e no meu antigo emprego eu chorava, porque tinha todo tipo de assédio lá na empresa, e eu sofria muito de assédio moral. Então, a chegar a ponto do meu chefe abriu, que era presencial, né, o trabalho, então o chefe entrava pelo portão, eu já me sentia ruim, eu via que a sensação, tipo uma carga, pulava sobre mim. Então, além do fato de eu querer migrar para programação, eu sofria esse tipo de coisas, né? E aí, quando eu pedi minha demissão, meu chefe preparou uma despedida ótima, maravilhosa. Não tenho rancor, né, dele, pelo contrário. Hoje eu sei que era o jeito dele, e ele também estava passando por uma fase difícil na época, mas isso não isenta ele da culpa, né, de ele ter feito isso comigo e com outras pessoas. Mas eu sei que ele também sofria de cobranças, e acabava que ele
descontava nos funcionários com o objetivo de atingir as metas da empresa. Então era uma empresa comercial de vendas e tinha metas bastante agressivas, mês a mês. Então dia 31 do mês, meta batida, dia 1º novas metas e começava tudo de novo. Então era bem puxado, tá? Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Coisa leve, coisa tranquila. Nada ali de roteiro muito pré-configurado, né? Coisa rápida ali que a gente conversa, bate-papo mesmo. Se você gosta desse formato de vídeo, deixa nos comentários: gostei do formato do vídeo, quero mais. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like. Eu conto com vocês aí, a participação nos comentários. Valeu, obrigado e fui!